Vamos falar agora de economia, de mercado financeiro. Estamos em contato com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Tudo bem? Bom, Álvaro, nós estamos tendo pequenas variações hoje de mercado financeiro. A gente já abriu os negócios com dólar tendo até uma alta expressiva. Ele chegou a subir 0,60 logo no início mesmo dos negócios, depois foi perdendo o ritmo. Agora recua 0,18, a cotação de venda do comercial em 5,26 e a Bolsa de Valores também com uma variação pequena, sobe 0,16%. Eu colocava isso porque a gente tem visto muita influência do cenário internacional, preocupações com relação a juros, inflação, crescimento da economia americana. Vamos começar falando do cenário externo, essa influência que tem tido e que produziu muita volatilidade no mercado brasileiro na semana passada. Bom, acho que o que aconteceu na semana passada no mercado americano foi basicamente a expectativa de inflação muito acima do esperado, né? Então, teve o CPI, que é o índice de inflação ao consumidor americano, como se fosse o IPCA aqui no Brasil, expectativa de alta de 0,2% para o mês de abril, veio 0,8%, isso colocou, digamos assim, o mercado americano em burburinho, né? O mercado financeiro todo apostando que o Fed, o Banco Central americano, deve subir os juros por lá antes do que o Fed próprio está falando, por conta dessa inflação mais alta, e o Federal Reserve dizendo que não, que na verdade ele não vai olhar um ou outro dado pontual de inflação, é preciso que seja uma inflação persistentemente alta para ele mudar a sua política monetária. E aí, nessa disputa entre mercado financeiro e Federal Reserve, os ativos de longo prazo, os juros de longo prazo dos Estados Unidos acabaram estressando mais, e quando você estressa mais os juros americanos de longo prazo, você acaba estressando todos os outros ativos das economias ao redor do mundo. E no Brasil não foi diferente. A gente teve, no meio da semana, uma certa apreciação do dólar em relação ao real, e isso acabou gerando um pouco mais de instabilidade ao longo da semana. Claro, além de todos os fatores políticos locais que fizeram também os ativos estressarem. O ponto é que hoje a gente começa aí com dados americanos um pouco mais leves, pelo menos na expectativa. Essa semana tem dados de setor imobiliário americano, que pode dar algum sentimento mais sobre a retomada econômica dos Estados Unidos, e também tem a ata do FONC, né, como se fosse a ata do Copom lá dos Estados Unidos, que deve dar mais detalhes sobre a política americana. Nesse clima, por enquanto, de stand-by, de espera do mercado, os juros aqui no Brasil, os contratos futuros têm caído. Isso tem também favorecido não só a Bolsa, mas como a taxa de câmbio, que você falou, hoje o real ali negociando a 5,26. Deu uma acomodada aí das expectativas, o mercado respira melhor, mas também não está muito empolgado. Agora, por outro lado, Álvaro, a gente está acompanhando aí uma melhoria das expectativas do mercado financeiro em relação à retomada do crescimento da economia brasileira. Eu acho que passou aquele pessimismo em relação ao primeiro trimestre. Março foi negativo, mas não tão negativo como se imaginava. E aí a gente teve BCBR surpreendendo, indicadores setoriais surpreendendo, e hoje ainda saiu o monitor do PIB da FGV que confirmou a queda no mês de março, não é? Foi de 2,1%, só que no primeiro trimestre expansão de 1,7%. Você compartilha desse otimismo maior do mercado? Eu concordo com essa visão do mercado. Eu acho que o segundo semestre tem aí uma grande expectativa de retomada econômica. Acho que vai somar ali uma série de fatores, como a maior normalização das economias globais. Isso tende a trazer mais apetite a risco para os investidores globais com economias emergentes, já que a gente vai ter uma liquidez ao redor do mundo muito grande e a manutenção de juros reais negativos nas principais economias do mundo. Então, isso significa dinheiro para as economias emergentes. O Brasil, no segundo semestre, deve ter uma situação de vacinação e de controle da pandemia muito maior do que a gente está vivendo agora. E se a gente passando, digamos assim, os próximos meses sem grandes novidades políticas e conseguir transformar a pauta do Congresso de CPI para reforma, seja ela administrativa ou tributária, eu acho que a gente tem uma perspectiva de confiança do empresário e, consequentemente, do consumidor mais altas ao longo do segundo semestre. Isso geralmente tende a puxar ritmo de atividade e, consequentemente, de contratação. Melhora inclusive a condição de mercado de trabalho, né? Exatamente. Então, a gente está hoje com uma expectativa ainda incerta em relação a isso. Vai lembrar que o auxílio emergencial vai até julho desse ano, e para o segundo semestre a gente conseguir ter, digamos assim, transferir, digamos assim, esse otimismo todo dos mercados para a economia real, a gente precisa que a confiança do consumidor se eleve em relação à do empresário, que hoje tem um gap aí muito grande quando a gente olha esses indicadores da FGV. Para esse gap fechar, ou seja, para a confiança do consumidor
encostar nos níveis da confiança do empresário, é preciso que o ritmo de contratação se eleve. A taxa de desemprego hoje ali em torno, um pouco acima de 14%. A gente precisa ter, digamos assim, esse ambiente mais de confiança, não só para o segundo semestre, mas para 2022 também. E nós tivemos um relatório Focus de hoje, uma elevação da projeção média do PIB deste ano para 3,45%, do PIB de 2022 para 2,38%. Agora, o problema é que o mercado também está trabalhando com a perspectiva de uma inflação mais alta. Nós tivemos até o IGP-10 reforçando essas preocupações hoje. O índice voltou a subir forte novamente, 3,24% em maio, aumento de preços de commodities no exterior, repasse aqui para o Brasil, aumento de matérias-primas, o IPA, que mede preço no atacado, subiu 4,20%. A gente tem falado muito dos problemas setoriais que isso gera, pode encarecer eletrodomésticos, veículos por causa de autopeças mais caras, alimentação também, já tem alerta aí da área de proteína, de carnes, porque a ração ficou muito mais cara, imóveis podem ficar mais caros também. Então tem uma preocupação adicional com a inflação que leva a preocupações também com os juros, não? Perfeito, Denise. Eu costumo brincar aqui nos meus calls, nas minhas reuniões aqui com os clientes, de que a inflação de 2021 não é culpa do Banco Central aqui do Brasil, porque teve, acho que, 3 grandes fatores que levaram a essa inflação mais alta. Primeiro, o preço internacional das commodities, como você bem comentou, e tem puxado o preço aí ao produtor, né? Quando a gente olha os IGPs, o IPA, por exemplo, a gente vê essa elevação aí, esses índices de inflação de 30% a 40% nos últimos 12 meses, isso por conta do preço das commodities, né, esse é o primeiro fator, e o Banco Central não tem como controlar o preço internacional das commodities. Ponto 2 e 3 mexe com o câmbio, né, ou seja, tanto o maior risco político que a gente viveu nesses primeiros 4, 5 meses do ano, somado à segunda onda que ninguém estava ali, digamos assim, precificando, vamos dizer assim, nos ativos do mercado financeiro brasileiro, esses 2 últimos fatores fizeram uma desvalorização do real também acima do esperado na média em 2021. E aí, consequentemente, se você tem preço de commodities mais alto e câmbio desvalorizado, isso vai chegar, é claro, nos preços. Chegou nos preços ao produtor, essa inflação de oferta que a gente chama. Ainda não chegou no consumidor numa maneira tão significativa como chegou ao produtor, porque não tem demanda, porque a gente está ainda vivendo essa retomada lenta e gradual da atividade econômica. Concordo com você que isso é uma preocupação, sim, do Banco Central, tanto é que esses últimos movimentos do Copom foram mais rápidos que o esperado pelo mercado, justamente para você acelerar esse ciclo de alta da taxa Selic, mas não tinha muito que o Banco Central fazer, na minha visão, em relação à inflação de 2021. Muito se fala no mercado, poxa, não deveria ter caído a taxa de juros para 2%, poderia ter parado em 2,5% ou 3%. Mas como os fatores, como eu bem falei, não são variáveis que o Banco Central teria controle, são as questões de pandemia, política e de commodities, um pouco, na minha visão, os juros seriam úteis para travar esse repasse de preços ao consumidor. O que o Banco Central agora está fazendo é justamente não evitar que essa inflação que chegou em 2021 não se transfira para 2022, já que em 2022 a gente tende a ter um ambiente de demanda um pouco maior do que em 2021, o medo é que essa inflação de preços que está represada no industrial, ali na oferta, seja repassada uma magnitude muito alta em 2022. Para isso, você aumenta os juros agora para controlar um pouco essas expectativas de demanda para 2022. Agora, essa elevação dos juros prevista pode atrapalhar esse processo de retomada que também é esperado pelo mercado? Olha, eu acho que é exatamente por isso que está tendo esse debate entre o mercado financeiro e o Banco Central. E esse debate tem nome, se chama normalização parcial de juros, né? O comunicado do Copom traz aí nas últimas notas, né, esse termo que é a normalização parcial, que nada mais é que você fazer um ciclo de alta de juros, sim, mas ele vai parar antes desse juro neutro da economia brasileira. O que seria esse juro neutro da economia brasileira, Denise? Seria uma meta de inflação ali do IPCA de 3,5% ao ano, mais um juro real histórico do Brasil, que é de 3% a 4%. Então, a taxa Selic, que neutra, pelo menos hoje, da economia, que não incentiva nem desincentiva a economia, estaria entre 6,5% e 7,5%. Logo, quando o Banco Central fala em normalização parcial da taxa de juros, quer dizer o seguinte, eu vou elevar minha taxa de juros, mas eu vou parar num primeiro momento antes desse juro neutro, ou seja, ele dá a dica que não vai chegar em 6,5% no final desse ano. Talvez seja o 5,5% do relatório Focus. Aí o mercado financeiro e o Banco Central ficam ali
degladiando, vamos dizer assim, na argumentação sobre quem vai estar certo no fim das contas. Desde que a inflação se comporte, né? Que não ameace a meta como aconteceu neste ano, né? Assim, na verdade, a meta, no fim das contas, serve para efeitos de termos de política e de gestão, é a taxa de final de ano, né? Então, na taxa de IPCA de final de ano, as expectativas hoje é que o IPCA fique ali dentro da meta de inflação, ali, que é, na verdade, entre o centro da meta e o teto da meta, né? Então, em torno ali de 5%, né? A expectativa de IPCA aqui do BTG Pactual para final desse ano. Isso, por enquanto, estaria bem comportado. Claro, se tiver uma revisão de expectativa de inflação muito mais alta, aí talvez o Banco Central tenha que fazer um movimento mais agressivo do que hoje ele está comunicando. Mas como você bem comentou, digamos assim, essa medida fina entre controlar a inflação e não desincentivar muito a atividade econômica em 22 tem o nome de normalização parcial da taxa de juros. O problema é que as projeções de inflação para o ano que vem também estão subindo, né? E já estão ameaçando o centro da meta do ano que vem. Se o Banco Central quiser cravar no centro da meta, talvez ele tenha de ter uma ofensiva maior de juros. Concordo com você. Para isso, aqui, na minha visão, ele vai fazer uma aceleração nesse primeiro momento, até 5,5%, 5,75% de taxa Selic, e aí ele deve parar, ou seja, vai ser um primeiro ciclo de alta, e por isso que nesse primeiro ciclo de alta é a normalização parcial da taxa de juros, e para isso ele deve conseguir, digamos assim, controlar as expectativas de inflação para final de 22. E aí ele vai ver ao longo ali, do primeiro, do segundo trimestre de 2022, como vai se comportar a demanda aqui no Brasil. Se for muito alta de fato, ele vai ter que ser mais firme na elevação da taxa de juros. Se tiver, por algum motivo, uma atividade um pouco mais fraca do que é previsto, talvez ele não precise aumentar tanto. Por isso, ele está sendo, digamos assim, diligente. Não vou colocar a taxa Selic em 6,5% ou 7,5% até o final desse ano para controlar a expectativa de inflação, porque senão eu posso deprimir demais a economia em 22. Enquanto eu ajusto essas questões, eu faço a minha normalização parcial. É isso, e por enquanto o mercado prevê na média o IPCA em 5,15% este ano, 3,64% no ano que vem, que aí seria um pouco acima da meta, que é 3,5%. É isso, ouvimos o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Boa tarde a todos.